Bom dia, shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Nosso devocional hoje, dia 29 de junho, né? Café com Deus Pai. Ele tem o seguinte tema: imagem e semelhança, né? Nós temos a imagem e semelhança do nosso Criador, único, suficiente Salvador, Jesus Cristo, né? E a frase de hoje diz: você é um sonho de Deus realizado. Eu e você somos um sonho de Deus realizado. É isso mesmo. Nossa primeira base bíblica ela está no livro de Gênesis, Gênesis 1, capítulo 27, que diz assim, para mim e para a sua vida. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, né, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele criou nós a imagem dele, né? Ele criou o homem e a mulher. Quando diz ele criou macho e fêmea, ele criou o homem e a mulher, né? Glória a Deus por isso, né? Nosso Deus, ele é poderoso e nos criou a imagem e semelhança dele, né? Então, antes mesmo, né, de qualquer coisa, nós somos criatura do nosso Criador, Jesus Cristo. E o nosso devocional começa assim. O nosso código genético carrega todas as características que recebemos pela hereditariedade. Cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, altura, traços faciais, estaturas ósseas e até mesmo predisposição a certas condições e doenças. A Bíblia nos traz uma informação muito valiosa logo no início, que foi esse versículo que eu acabei de ler para vocês, né? Que fomos feitos, né, à imagem e semelhança do nosso Criador. Antes de nossa concepção de nascimento, Deus já havia determinado que cada um de nós, seus filhos, carregaríamos o seu DNA, né? Antes da concepção, isso quer dizer, antes da gente ser colocado no ventre da nossa mãe, ele já tinha determinado o nosso, ele já tinha determinado como que seríamos. Como assim, irmã? Antes da gente dele colocar a gente no ventre da nossa mãe, eu e você já tínhamos nascido no coração de Deus. Deus já tinha nos desejado. Ele já tinha sonhado, pensado em cada um de nós. Tanto é que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem uma cor da pele, cada um tem um olhar, cada um tem um DNA. O DNA é de Cristo, mas a forma é diferente. Ele usou uma forma para cada um. Ele fez você e jogou a forma fora. Amém? E Jeremias 1 vai dizer assim: eu amo o livro de Jeremias, Jeremias 1, verso 5. Não está aqui como base bíblica, mas eu vou colocar porque ajuda muito a gente a entender esse devocional de hoje. Jeremias 1, verso 5 vai dizer: antes que te formasse, Jesus está dizendo, antes que te formar no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, antes dele saber, da gente ir para o ventre da nossa mãe, ele já sabia quem seria nossa mãe, quem seria nosso pai, quem seria nosso esposo, como nós seríamos como criança, onde a gente ia trabalhar, quem seriam as pessoas, nossos familiares. Ele já sabia tudo da nossa vida, ele já sabe até como vamos morrer. Então, antes de Deus nos colocar nessa terra, ele já tinha um plano perfeito para cada um de nós. Ele saberia das nossas lutas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Nós já tínhamos nascido no coração de Deus. Isso é lindo demais, né? Nascer no coração de Deus. Ele escolheu nossa mãe, ele escolheu quem seria nosso pai, nossos filhos, nossos irmãos. Deus já sabia de tudo, já estava tudo predestinado. Amém? Para o meu e para o teu coração. Deus nos desejou.
Ele já tinha um plano perfeito para a minha vida e para a tua vida. Ele sabia que passaríamos por muita coisa, mas ele já deixou a palavra porque ele já sabia que no mundo a gente ia ter aflição, mas que a gente precisava ter bom ânimo, porque ele venceu, nós também vamos vencer, né? Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que grandes coisas ele tem feito na minha e na tua vida, né? Nós somos um testemunho vivo aqui na terra do que Deus tem preparado, do que Deus tem feito e o que ele ainda há de fazer. O devocional diz mais: você não é um acidente, fruto do acaso ou meramente uma combinação completa de moléculas. Em Salmo 139, versículo 13 e 14, ele diz, ele declara, né? Davi declara: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ele que nos colocou no ventre da nossa mãe, ele que escolheu quem seria nossa mãe, né? Eu te louvo porque me fizeste de um modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é agradável. Sei disso muito bem. Ao formá-lo, Deus pensou em cada detalhe, né? Ao me formar, te formar, ele pensou em cada detalhe, cada nosso olho, nossa boca, nossa unha, nosso cabelo. Ele pensou em cada detalhe. Então, às vezes, a gente fica assim, ai, não gosto do meu cabelo. Ai, não gosto. Mas foi Deus que criou. A criação de Deus é perfeita, né? Então a gente tem que aceitar o jeito que somos e as pessoas precisam também nos aceitar como somos, né? Porque quem nos criou foi o Todo-Poderoso. Enquanto o nosso DNA humano, como característica adquirida dos nossos pais, define, olha que forte, característica do nosso corpo, o nosso, ó, o mais importante é isso aqui, ó, o nosso DNA espiritual vai além. Ele define a nossa essência e o nosso propósito. Enquanto o nosso DNA humano, com característica adquirida do nosso pai, né? Nosso DNA humano, nosso físico, é a junção do nosso pai, dos nossos pais, da nossa mãe e do nosso pai, né? Define as características do nosso corpo, olho, boca. Às vezes a gente vai lá e fala assim, ah, é parecido com quem? Tão lindo, ah, puxou mais a mãe, puxou mais o pai. Isso é o DNA, né? O DNA, nosso DNA físico, né? Que mostra com quem nós estamos mais parecidos, né? Agora, o nosso DNA espiritual vai muito além. Ele define a nossa essência. É aquilo que está aqui dentro, é o que Deus colocou, a nossa essência. É o nosso propósito que a gente tem. Deus colocou todos nós aqui na Terra para um propósito, né? Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não viemos para essa terra aqui a passeio, não. Deus nos deu uma identidade, Deus nos deu um plano, né? Que o plano de Deus é perfeito e é para mim, para você, para todo mundo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que para isso a nossa essência, o nosso interior precisa ter amor, precisa ter os frutos do Espírito para a gente poder levar o evangelho onde quer que a gente for. E é isso que a gente carrega aqui dentro, que é para se tornar parecido com Deus, a gente precisa ter esse fruto do Espírito para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Portanto, sua identidade não é moldada pelos traços físicos ou por composição química, mas por aquele que criou com amor e fez a sua imagem e semelhança, né? Que é Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, né? Compreender essa verdade pode transformar a vida. Aí tem um testemunho aqui que o autor conta. Um dia recebi uma mensagem de uma leitora do Café com Deus Pai, que disse que foi liberta das dores liberta das dores que o aprisionavam pelo bullying sofrido na infância, as quais por 20 anos distorceram a sua identidade, né? Então a gente pensa que não, mas o que aconteceu lá atrás, muitas das vezes é resultado de quem somos hoje. E se a gente absorver tudo e trazer para a idade adulta, a gente fica ferido, né? Necessitando de uma cura, né? E essa leitura aqui, ela vinha carregando esses traumas, né? Que aconteceu na infância dela.
mas ela, ao ler esse livro Café com Deus Pai, que ele é poderoso, ele ministra fortemente ao meu teu coração. Isso aqui é libertação em alto nível, porque a partir do momento que eu leio e eu creio no que está escrito aqui, Jesus está trabalhando em mim primeiro, Jesus está transformando aqui dentro primeiro, né? Que a própria palavra do Senhor fala primeiro em mim, depois através de mim, né? A gente tem que ser um canal de Deus aqui na terra para transbordar na vida do nosso próximo. As áreas que nós tivemos experiência vai servir com certeza para edificar outras vidas, né? Para pessoas ver que é possível com Jesus vencer, né? E essa leitura aqui, né? Eu creio que ela foi liberta, como ela diz aqui, através de uma leitura, né? Quando eu leio e creio no que está escrito aqui, né? Que a nossa base é a Bíblia, a gente é transformado de dentro para fora. Talvez até hoje você não tenha desfrutado da sua verdadeira identidade. Convide hoje o Espírito Santo e lhe mostro que se algo que esteja impedindo de vivê-la, e diante do que ele lhe mostrará. Peça que ele mostre e cure. Porque tem algumas áreas da nossa vida, Mingau aprontando, peraí, gente. Porque tem algumas áreas da nossa vida que a gente até sabe que a gente tem algumas dificuldades, né? Que Deus ainda precisa entrar. Eu acredito que o dia que todas as áreas estiver tratada, Deus vai nos preparar e nos levar. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa reconhecer as áreas que a gente precisa que o Espírito Santo entre e nos molde para nos tornar parecido com Deus, né? Com o nosso Criador, né? Então, dia após dia, todo crente, todo cristão precisa de uma libertação, né? Uma libertação em alguma área para poder se tornar parecido com o nosso mestre. Não somos perfeitos, como a própria palavra diz, somos pecadores, né? Mas a gente não é aquele pecador que vive transgredindo. Transgredindo é o quê? Eu cometer o mesmo pecado sabendo que é pecado. A gente pode até errar, mas não vai ser no mesmo erro. Porque a gente sabe que aquele errado eu vou continuar fazendo, aí é transgressão. Não, a gente vai errar, a gente vai pecar, mas a gente sabe que não vai permanecer naquele pecado, porque a gente vai para o nosso secreto e fala, Senhor, eu errei aqui, nesta área, recolhe lá, Senhor, no mundo espiritual, tira essa procuração das garras do inimigo, Pai, porque o Senhor conhece o meu coração, nesse momento eu pequei, eu falhei, porque a tua palavra diz que seremos pecadores até a vinda de Cristo, mas não transgredir. Transgredir é eu permanecer pecando, cometendo o mesmo pecado sabendo que é errado. Isso é transgressão. Né? Agora, pecado é quando a gente comete, reconhece que errou, não é um pecado comum, né? Porque transgressão é tipo um pecado de estimação. Eu continuo fazendo o que está errado. Isso é pecado de estimação. Eu sei que está errado e eu não quero parar. Agora, ser pecador até a vinda de Cristo, vai ter vezes que a gente vai errar mesmo, mas não é no mesmo erro. Isso é pecado, entendeu? Mas aí a gente reconhece, pede perdão e alcança a misericórdia do Senhor, né? Porque para isso que estamos aqui, para reconhecer que somos falhos, pecadores, mas Deus ama o pecador arrependido, amém? Não o pecador que vive transgredindo com aquele pecado de estimação que não quer ser liberto, né? Aí vai ficar difícil alcançar o reino dos céus. Não estamos aqui para, Rebequinha, não estamos aqui para acusar ninguém, mas a verdade precisa ser pregada, né? A verdade precisa ser pregada. E se a gente quer verdadeiramente viver uma libertação genuína, a gente precisa reconhecer as nossas falhas e pedir para Deus nos moldar e nos tornar parecido com Ele, né? Não somos juiz, porque juiz, o nosso Senhor e Salvador, ele vai vir na segunda vinda como juiz. Na primeira ele vai vir como noivo, buscar a sua esposa, né? Vai vir buscar nós aqui, né? Na segunda vinda ele vai vir como juiz. Então eu não estou aqui fazendo papel de juiz acusando o pecado de ninguém, mas eu preciso te dizer que transgredir é você cometer o mesmo pecado e não se arrepender. É aquele pecado de estimação que você não consegue se libertar, né? O verdadeiro, para se libertar desse pecado de estimação, você precisa fazer um propósito em cima disso,
orar, jejuar um propósito de 7, 21, 40, não sei quantos dias. Mas enquanto você não estiver liberta, você precisa buscar em cima dessa dificuldade que você tem, né? Que eu e você temos, né? Porque nós somos falho e pecador. Mas quando há pecado de transgressão, isso requer um esforço maior, uma renúncia maior da parte da pessoa. Deus precisa ver que a pessoa realmente quer ser liberta, quer ser transformada. Aí é impossível Deus não agir, porque Ele é especialista em causas impossíveis, tá? Então, fica com essa palavra na tábua do teu coração. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e dia após dia nós temos que se tornar parecido com eles. Senhor, arranca o que estiver de mais e acrescenta o que tiver de menos. Que dia após dia sejamos imagem e semelhança do nosso Criador. Amém?